Olá, oitavo ano, mais uma aula de geografia aí. E nessa aula nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios do seu livro didático. Por isso é bem importante que você esteja aí com o seu material, lápis, borracha, vamos resolvendo, marcando partes importantes, e é isso aí. Partiu. Lá no seu livro didático, na página 39, nós temos ali o exercício que nos pede em relação a Cuba. Então, a gente vai precisar aí fazer uma leitura bem legal no livro didático aí sobre Cuba e também fazer algumas pesquisas na internet. De acordo com o que você estudou sobre Cuba, vamos aí responder da questão 1 a 5. Qual preocupação geopolítica os Estados Unidos tinham em relação a Cuba durante o período da Guerra Fria? Então, Cuba, o fato de Cuba ser o único país do continente americano a adotar um sistema com base socialista e ter sido aliado à União Soviética durante o período da Guerra Fria. Como nós vimos na videoaula, essa era a preocupação dos Estados Unidos, o fato da Revolução Cubana tornar Cuba, a entrada do socialismo, né, a entrada da influência soviética dentro do continente americano, que até então era de hegemonia americana. O exercício 2, por que a União Soviética teve interesse em apoiar Fidel Castro no governo de Cuba? O interesse foi estratégico, uma vez que naquele período a Guerra Fria se intensificava, sendo muito oportuno ter um aliado geograficamente próximo aos Estados Unidos. Então, Cuba era extremamente apoiado, tanto militarmente como economicamente, pela União Soviética. O exercício 3. Pesquise na internet e cite algumas mudanças ocorridas em Cuba nos últimos 10 anos. Raul Castro, como nós vimos na videoaula, irmão do então Fidel Castro, que foi aí o grande líder da Revolução Cubana, junto com Che Guevara. Então, Raul Castro deixou o poder e foi substituído pelo presidente Miguel Dias-Canel. Nos últimos anos, está passando aí desde 2018, tá? Aconteceu esse processo aí. O Fidel Castro, relembrando aqui um pouquinho da aula, né? Fidel Castro, então, deixou o poder para o seu irmão Raul Castro em 2008 e em 2018 assumiu, então, o presidente Miguel Dias. E a partir de então, na verdade, Raul Castro já começou com algumas mudanças, né? Abrindo aí Cuba para o capital estrangeiro. Então, Miguel Dias assumiu com essa responsabilidade nas mãos, de tornar e de fazer uma transição de Cuba para um regime democrático. Então, nos últimos anos, está em curso um processo de gradual abertura econômica, com concessões pontuais à economia de mercado e à atuação da iniciativa privada, principalmente no setor de serviço e da indústria e do turismo, certo? No exercício 4, descreva um breve panorama da situação do povo cubano. Podem ser citados alguns elementos nessa resposta. Sejam positivos, com excelente nível de acesso à educação e à saúde, e sejam negativos, como a questão da dificuldade de acesso a bens industriais de consumo e tecnologia mais sofisticada. Então, veja bem, tem o ponto positivo em relação à taxa de analfabetismo em Cuba, que é praticamente zero, certo? Todo mundo tem acesso à escola, as universidades são muito acessíveis, mesmo para a população mais pobre, universidade pública, e tanto que a formação de médicos cubanos é uma fonte de renda para Cuba, né? Esses médicos cubanos que vão atuar em outros países onde há falta dessa mão de obra. Então, a questão da saúde e educação para a população, saúde e educação pública para a população mais pobre, é de excelente qualidade. Porém, nós temos aí a questão da dificuldade de acesso à tecnologia, a bens industriais. Podemos tocar nesse assunto em relação também ao embargo econômico que foi imposto pelos Estados Unidos. Como nós vimos na videoaula, ele começou ali ter uma breve aproximação Estados Unidos e Cuba no período do Barack Obama, mas agora com o atual presidente estadunidense, o Donald Trump, houve aí um retrocesso nessa nova relação diplomática aí, nessa reaproximação, então não acontece mais, certo? Ela está sendo inclusive revista, né, os pontos aí do acordo. E que atividade tem se desenvolvido com bastante intensidade em Cuba nos últimos anos é o turismo. Cuba fica no Mar do Caribe, então são praias paradisíacas, né, com hotéis aí que prestam bom serviço,
Porém, lembrando, né, que esses hotéis e esse serviço, ele está restrito aos turistas. A população cubana não desfruta aí desses passeios, vamos dizer assim, de elite, né? Luxuosos, em resorts, na beira da praia, praias caribenhas. Mas o turismo atrai muitas pessoas e gera muita riqueza, vamos colocar ali muita renda para a população, de certa forma. Na página 42, algumas das formas pelas quais a União Soviética, Estados Unidos e a superpotência, que são as duas superpotências da Guerra Fria, manifestavam seu poder durante esse período, era por meio do comércio de armas e equipamentos bélicos, da assessoria em serviço, de inteligência e de treinamentos militares. Com base nisso, né, em relação ao mapa da página 41, que está aqui o mapa, que nós também analisamos esse mapa aí na nossa videoaula. Então, a questão da influência soviética no continente africano, nós vimos lá na legenda em relação a compradores de arma, influências da União Soviética e, né, o apoio da União Soviética em alguns países, que foi aí, na verdade, desconexo quando acabou a Guerra Fria, certo? Então, houve aí um afastamento, uma grande crise em relação a guerras civis que começaram a acontecer por conta do afastamento da União Soviética. Quando a União Soviética acabou, quando a Guerra Fria terminou, se tornaram novas 15 potências lá na Ásia, e então esses países aí começaram com um processo de descolonização, de guerras civis, perderam o apoio econômico, né, e militar que a União Soviética tinha sobre esses países. Então, que países africanos se destacavam como importantes compradores de armas soviéticas? Guiné-Bissau, Mali, Argélia, Líbia, Nigéria, Congo, Angola, Etiópia, Tanzânia, Zâmbia, Malawi e Madagascar. Que países africanos se destacavam como fornecedores de soldados para a União Soviética, e os países da Europa Oriental, que também a Europa Oriental, lembrando, era sob domínio soviético, certo? Então era Madagascar, Moçambique, Tanzânia, Angola, Congo, Etiópia, Guiné-Bissau, Mali, Argélia e Líbia. Beleza, galera? Espero ter contribuído com o seu conhecimento. Até a próxima!